bem, dona Maria? Tudo bem? Tudo bem, dona Maria? Tudo em paz? Então tá bom. Aleluia. Resolvi perguntar para a senhora. Queria perguntar para a pastora Janete, mas... Tudo bem? Aleluia. Eu gosto da casa mais cheia, mas amo vocês. Então, louvado seja Deus por vocês. A gente, às vezes, fica reclamando dos que faltaram e, com isso, a gente entristece os que vieram. Mas nós estamos alegres, também. Eu estou particularmente alegre e consolado pelo Senhor, porque eu ia começar com um versículo, um texto, agora eu vou acrescentar. Primeiro, é um refrão que eu uso sempre. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas. Hoje o Senhor, mais uma vez, está operando dentro dos conformes que Ele tem estabelecido conosco. Não fomos nós que estabelecemos com Deus, Ele estabeleceu conosco em Água da Rocha. E Ele continua operando desta forma. De modo que, cadê o Aderlan? O Aderlan fugiu. É porque eu ia bater nele, por isso que ele saiu. Eu ia bater nele porque ele abriu o culto com um versículo e ele deu uma ênfase na alegrai-vos no Senhor. Né? Mas ele, sem saber, estava me desafogando. Ele estava trazendo uma palavra que me confirmava totalmente. E vocês vão entender quando eu ler. É Filipenses 3, não é isso? Aí ele chegou para poder ouvir. Né? Eu não vou reclamar dele, eu estou falando que gosto do jeito do Senhor agir. E o Senhor usa os seus filhos. O Senhor fala nesta casa o tempo todo. De manhã ele falou e manifestou. Tanto que o versículo que eu ia começar, o irmão trouxe de manhã, e é o que eu tinha lido no dia 3. Quarta-feira, dia 3. Acho que sim. Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu concordo, eu não estou querendo outra coisa. A gente tem que se alegrar no Senhor mesmo. Mas eu gostei desse pedaço aqui. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu vou fazer uma pequena alteração. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu fale as mesmas coisas. Porque eu ia trazer uma palavra hoje que é menos uma pregação, mais um ensino, uma colocação de pedras, assentando o caminho, preparando a nossa continuidade. Mas eu falei para o senhor, vou falar as mesmas coisas, eu repito isso aí o tempo todo. Aí o Adelan vem para falar da alegria, ele me põe esse versículo na minha frente e eu falo, obrigado, Jesus, porque o senhor falou, é isso mesmo, vai lá e repete. Uma das características de quando você repete ensino, 1, 2, 3 vezes, 4, você firma aquela verdade, aquela palavra, aquele ensino nos corações, e as pessoas começam a não esquecer mais aquilo que esqueceriam se fosse dito uma única vez. Amém? Então, vamos ao texto que o pastor Paulo trouxe de manhã como palavra rema, e eu testifiquei com ele imediatamente, porque o Senhor me deu esta palavra com o mesmo sentido que ele enxergou. Porque não é só que o versículo eu li e ele veio e trouxe aqui. É que eu entendi a mesma coisa que ele veio dar ênfase aqui. Porque nós estamos reinsertando uma caminhada, nós estamos fazendo uma transição, e em Jó capítulo 14, verso 7. E você que tem coisas mortas na sua vida, presta atenção no que eu estou falando com você mesmo. Você que fala, mas é comigo que ele está falando? Você que tem coisas mortas na sua vida, também preste atenção, porque a palavra é rema, ela ressuscita, ela revive. E tem coisa aqui neste lugar que precisa ser revivida. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Eu estou esperando a primavera que chama aqui, bem? Lá em casa? Eu estou esperando os rebentos, os novos. Hein? Se envelhecer na terra a sua raiz,
e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Vocês sabem o que significa águas para nós? A água que vem da rocha, ela vem a jorrar, ela é a unção do Espírito. Ela renova as coisas, ela ressuscita as coisas. Então, nós estamos trazendo alguma coisa que não é nova em água da rocha. Ao contrário, estou tirando do baú algumas coisas e vou apresentar aqui para vocês hoje. Mas, amados, é o projeto de Deus para este lugar. E nós estamos realimentando, estamos adubando o terreno, preparando, estamos regando com a oração, com a unção do alto, e vai funcionar. E nós vamos ficar pasmos com o que Deus vai fazer. Eu creio, por isso estou animado. Estou tão animado que fiz uma reunião hoje e já propus uma para domingo que vem. Tem alguém que já tem alvo, daquela turma que estava de manhã, que já tem alvo para fazer esta semana ou ainda não? Você já tem alvo para fazer essa semana. Agora, vocês não falaram comigo. Eu falei para falar comigo antes. Bom, sempre tem tempo, né? Eu quero dizer para vocês que aproveite o tempo, porque amanhã, 10 horas, por causa do rodízio, eu saio para Araraquara. A primeira parte da viagem é de caráter pessoal, familiar. A segunda parte é ministerial. Mas nas duas partes eu preciso do acompanhamento da oração da igreja. Na parte ministerial é de extrema importância que vocês acompanhem a oração. Eu não vou ficar detalhando, mas eu preciso que Deus visite aquele lugar para que determine o que fazer. Eu tenho uma direção, mas a minha direção não me agrada. Eu não faço isso pela minha alma. Mas parece uma necessidade. Mas Deus pode mostrar outra coisa. Amém? Se a gente estiver atento a Ele, no que Ele fala. Amém? Se a Araraquara está vivendo, vão se preparando, que vai ser fogo puro. Espero que estejam vendo. Embora possa haver culto lá, então não estará. Vocês prestaram atenção. Há esperança para a árvore. Nós não estávamos com uma árvore cortada, nem com a raiz apodrecida, graças a Deus não chegamos a este ponto. Mas, na essência da prática evangelística da igreja, quem levantou essa lebre foi a Glaucia, ela foi a Votorantim e viu como eles estavam operando, e isso despertou nela alguma coisa. Ela foi a visão da igreja, que é essa pasta vermelha bonita aqui, e aí preparou um papel, e quando eu vi aquele papel, imediatamente aquilo me trouxe uma alegria muito grande, porque desde o final do ano passado, novembro, dezembro, eu venho pensando nestas coisas e preparando aquilo que hoje de manhã nós começamos aqui na igreja com os que podiam. Eu já saliento, eu não estou censurando quem não veio, porque se você não veio é porque você não pode assumir aquilo que eu pedi que fosse assumido com a vinda de vocês. Amém? Esta é uma palavra rema, ela vai frutificar. E eu vou fazer um desafio para muitas pessoas aqui, e espero que você acompanhe a palavra. Mas vai ser, pena que o Vitor não está aqui, vai ser meio no estilo bicadinha, porque tudo que eu vou ler a partir de agora são textos que o senhor colocou para eu ler agora. De ontem para hoje, li na palavra. Você está fazendo improviso, pastor? Se você quer ouvir da voz do Espírito, você vai ter que improvisar muito. Você não pode fazer um estudo com 2 meses de antecedência para trazer uma palavra rema hoje. Há estudos que são feitos com antecedência e eles devem continuar sendo feitos. Mas há outro caráter de palavra que tem uma característica profética, que ela precisa ser dada. Salmo 26, de 6 a 8. O salmista está falando: lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ele está falando de uma convivência com o Senhor, porque não, uma intimidade com o Senhor. Ele quer
andar muito juntinho do Senhor Deus, do Senhor Jesus. E para isso ele lava as mãos na inocência. Eu não preciso ficar salientando todo o nosso contexto, mas eu só posso ter minhas mãos limpas por causa da atuação do detergente sangue de Jesus. Eu preciso vigiar com o que faço para não ficar sujando as mãos toda hora. Em casa eu faço isso. Eu evito tocar nisso, tocar naquilo outro. Mas quando eu percebo que eu tenho que mexer em alguma coisa para promover uma certa ordem na minha casa, às vezes eu tenho que ir lá e lavar as mãos para estar pronto para pegar um alimento, pôr na boca, etc. Coisas assim. Então, nós exercitamos a nossa fé no perdão do Senhor, aplicando o sangue de Jesus para nossas vidas. E se sabemos que estamos andando de um jeito que Deus não prescreveu na sua palavra, eu preciso entender, eu não posso falar como salmista, lava as minhas mãos na inocência. Porque se eu deliberadamente estou transgredindo o que Deus colocou na sua palavra, eu preciso do sangue. Estou perdoado, glória a Deus, o Senhor não me remove a salvação, nós sabemos essa doutrina, mas na verdade é preciso purificar. E purificar, no caso, significa voltar a fazer o que Deus quer que façamos. Amém? Continuando a leitura. Lava as mãos da inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta. O Fábio gosta desse pedaço. Os louvores, e a Gláucia também. E proclamar as tuas maravilhas todas. Aleluia. Eu também gosto, quando a minha voz aguenta. E essa frase do verso 8 é para nós mesmos. Nós temos que nos exercitarmos para essa atitude. Às vezes você chega na casa do Senhor e você não está com essa atitude. Eu falei para uma pessoa hoje aqui, o jeito de você vencer essas angústias, essas circunstâncias difíceis e até a depressão que isso causa, é louvando a Deus. Não é ficando fazendo oração. Faz oração no teu quarto. Quando você vem aqui, você louve. Louve a plenos pulmões, porque o Senhor vai pôr os demônios a correr. Você está com dores, você está sendo perturbado na saúde, louve. E quanto mais intensamente você louvar, mais você vai sentir a libertação. Havia um livro antigo que eu tenho em casa, Louvor que Liberta. Ele baseia a tese de que você louvando a Deus, você vai alcançar muita libertação na sua vida. E é verdadeira essa tese. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Eu gosto de aplicar para a nossa congregação, para o lugar onde nos reunimos, para a Água da Rocha. Mas se nós formos bem profundos, o lugar onde a glória de Deus assiste é aqui no coração do homem, onde Cristo em vós é a esperança da glória. É engraçado, Paulo, você gosta de estabelecer diálogo no culto? Ele não fala que é a certeza da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas um crente mais rígido, mais... Ele fala, não, se Cristo está aí, é a certeza da glória. Mas a Bíblia é inerrante na minha visão de fé. Ela não tem erros doutrinários. Então, por que é certo falar Cristo em vós a esperança da glória e não a certeza da glória? Alguém pode me ajudar? Porque se Cristo está em mim, e sendo Ele quem é, só podia ser certeza da glória. Por que o texto de Colossenses fala esperança da glória? Exercitem-se. É parte, mas pode acontecer já. Porque eu amo, como é que está escrito aqui? Eu amo o lugar onde tua glória assiste. Não é egocentrismo. É que o Senhor veio aqui para morar, a glória dele pode assistir. Você estava dizendo o quê? Tem que deixar ele reinar. Se você pega Jesus e
tranca ele no monooki da tua casa. Dorothy, monooki. O japonês fala monooki. Pelo menos eu aprendi com o japonês isso. Ele guarda a tranqueira da casa, ele chama de monooki. Eu não sei se pronuncio direito, mas tranqueira. Então, se você bota Cristo no monooki, não é o lugar onde a glória dele assiste. A glória dele assiste é no altar do nosso coração. Assim como é neste lugar quando estamos em unanimidade adorando a Deus. E quando eu falo unanimidade, eu não quero dizer que se entrar uma visita, quebrou-se a unanimidade. Porque a casa de Deus, enquanto essa visita não chega a Jesus, é composta dos que estão em Jesus. Então, essa unanimidade é sempre possível. E nós precisamos estar com as mãos lavadas na inocência, para que a glória possa assistir integralmente. Amém? Passando por essa picadinha, vamos para outro lugar. Segundo Crônicas 2. Nós estamos em transição. No retiro foi usada uma palavra para caracterizar a nossa situação. Vocês se lembram qual foi? Estamos em obras ou estamos em reforma, reconstrução ou construção. E o capítulo 2 de Crônicas está tratando, do segundo Crônicas, né? Eu abri no primeiro. Está tratando da construção que vai ser feita. Eu vou ler o verso 1 primeiro. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Muitas vezes o texto bíblico tomado isoladamente parece dizer uma coisa, mas não é bem esse o sentido. É claro que o homem Salomão, o rei, resolveu começar a construção, mas quem lê a Bíblia no conjunto, há vários outros textos que dizem que foi Deus que estabeleceu que o filho de Davi é que ia construir o templo, porque Davi queria construir, Deus falou, não, teu filho é que vai fazer. Um dia, Salomão resolveu que estava na hora de começar. É isso que está sendo dito. Não é que ele decidiu fazer. Deus já havia decidido fazer. Mas ele resolveu edificar. Verso 6. Nesse processo, ele está fazendo algumas considerações. E no verso 6, ele faz uma consideração. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? Pergunta: quem pode fazer esta obra de reconstrução, esta retomada em Água da Rocha, da essência da evangelização? Qual de nós pode? Pergunta, qual é a resposta? Óbvia. Qual é? Ninguém. E ele continua argumentando. E quem sou eu para edificar a casa? Senão para queimar incenso perante ele. Quer dizer, ele estava se considerando indigno até para queimar incenso diante do Senhor. Quanto muito menos edificar-lhe a casa. E você que é convocado para trabalhar nesta obra, que nós estamos fazendo convocação, recrutamento, estamos selecionando pessoas, não segundo os critérios do RH, mas o RH de Deus. Né? Então, a gente está fazendo isso e, de antemão, eu já sei, você pode dizer, quem sou eu para fazer? Não é ninguém. Eu também digo, quem sou eu? Quem somos nós? Se nós formos olhar por esse lado, paramos agora e esquecemos esse assunto, vamos pegar um salmo qualquer aí, sem desprezo ao salmo. Simplesmente dizer, pegar um salmo, porque tem gente que pega o salmo porque não tem muito compromisso e vai. Mas o salmo é profundo, é mais profundo do que isso. Mas é que às vezes a pessoa pensa assim, lê um salmo e está tudo bem. É interessante. Quem sou eu? Resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Deus não nos fala nada. Nós devemos dizer para essa pergunta, eu não sou nada. Deus fala outra coisa. O que Deus fala? Não te mandei eu te escolhi. Então vai ser forte e corajoso. E a coisa vai funcionar. É engraçado.
Duas respostas diferentes. Quem sou eu? Eu tenho que responder, nada. Mas Deus não fala nada. Eu te escolhi, eu sei o que estou fazendo. E é importante que você entenda, você não está atendendo um apelo de um pastor, você tem que estar atendendo ao apelo do Espírito Santo no teu coração. E se ele está fazendo o apelo, ele vai cumprir. Eu não quero falar, eu quero expor. Depois, no fim do culto, eu te falo uma coisa que me ocorreu aqui, se você me lembrar. Aleluia. Deus nos dá o querer e o realizar. Está escrito lá em Filipenses. Quem sou eu? Aí você se lembra de Isaías. O que ele diz mesmo naquele capítulo 6? Sou um homem totalmente inadequado para fazer. Todos nós somos. Mas quando o Senhor nos chama, Ele tem brasas vivas do altar para pôr em nós a unção do Espírito para realizar uma obra impossível para homens, mas gloriosa para o Senhor. Amém? O Senhor sempre prepara alguém, e o verso 7 fala isso, porque Salomão diz assim para Deus: manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar, tá. Isso lembra o quê? Nas palavras de Jesus. Orem e peçam para que o Senhor mande trabalhadores para a seara. Não é difícil de anotar isso. Eu não estou citando aí, estou citando uma coisa do Novo Testamento, onde... Hein? Até o 7. Só o começo do 7. Amém. Pode perguntar para mim direto, eu respondo. O Senhor sempre prepara alguém. Quantos concordam com isso? Agora, a pergunta é, sou eu que faço. Por que não pode ser você? Ah, mas não dá, não tenho tempo, não consigo. Tudo isso o Senhor remove da frente. Você está sem dinheiro para pagar o aluguel, a quem você recorre? E ele responde. Ele tira as coisas que atrapalham da frente, ele tira os obstáculos. Se ele pôs no coração o querer, ele também põe o realizar, segundo a sua vontade. Quantos concordam com isso? Então estamos avançando, aleluia. O outro texto, esse aqui é mais repetitivo na minha boca do que qualquer outro. Mas obrigado pelo versículo. Mateus 10, você nem sabia, né? Mas é assim. Mateus 10, eu sempre, quando estou tratando desse assunto, eu vou para Mateus 10, porque é exatamente essa capacitação de Deus. Quem lembra do nome das duas pessoas que Deus capacitou para ajudarem na edificação do templo do Senhor no deserto? Qual é o nome dos dois homens que o Senhor escolheu para edificar o templo do Senhor no deserto, que chamava-se tabernáculo, era uma tenda? Bezalel e Aholiabe. Deus preparou. Aqui, Deus preparou e Jesus, ouvindo a voz do Senhor como homem, mas sendo o próprio Deus, escolhendo, sabendo o que se passava no coração de cada um, eles tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Isto é uma delegação. Se você está se inscrevendo para visitar casas, para manifestar o reino de Deus, e a igreja está te preparando e te enviando, corresponde a essa mesma delegação de Jesus para os seus discípulos. Por isso, houve de manhã uma imposição de mãos. Alguém recebeu a imposição de mãos aqui de manhã? Alguém achou, vou usar uma expressão, não me entendam mal, achou mais forte hoje do que outros que você já recebeu? Tem alguém que achou hoje mais forte? Levanta a mão também. Amém. Glória a Deus, Fernando. Está renovando. Aleluia. Eu também senti que era mais forte. Isso que eu estou perguntando. Mas eu estou perguntando para testificar aos irmãos. Há uma delegação de Deus, semelhante a que Jesus fez aqui com os discípulos.
Deu-lhes autoridade, porque você vai visitar a casa de pessoas que o demônio vai aparecer ali na frente. Você vai visitar casas de pessoas que vão estar doentes e depressivas e tudo mais, e você vai ter a oportunidade de trabalhar para que sejam libertas em nome de Jesus. Aí fala o nome dos 12 apóstolos, e depois vem as instruções para os 12. Eu acho que não vou repetir, porque eu escrevi aqui, pareço repetitivo, mas quero que note que é para hoje. Eu não preciso mais dar essa ênfase. O irmão Aderlan bondosamente veio aqui e declarou que é para hoje. Ninguém fala bem, mas eu já falei bem aqui no meu coração. Eu vou pular para o 19 e para o 20. No 18 ele fala que eles serão levados até a presença de reis e autoridades, e depois que não serão muito bem recebidos. Mas diz aqui nos olhos, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quantos acreditam nisso? Essa delegação está dada, ela continua em vigor. Eu já mencionei uma vez, mas eu devo repetir, porque muitas pessoas nem se lembram disso, que uma vez eu trabalhando com jovens, um dos jovens estava fazendo um seminário na Batista Regular, e ele veio me dizer que era mais ou menos, ele estava censurando pastores, porque ele via que às vezes pegava um texto já preparado antes, e para me ensinar lá que eu serei responsável diante de Deus se eu não me assentar e estudar pelo menos 3 dias o texto e o contexto, para fazer uma pregação para entregar num domingo. Eu falei, tremendo, responsabilidade mesmo, precisa. Mas aí eu tive a ousadia de falar uma coisa que eu ainda não era, que eu ainda não praticava. Eu falei, pois eu prefiro chegar a um tempo que eu não preciso mais me assentar para estudar, porque está aqui dentro. O que está aqui dentro, o Espírito Santo vai fazer brotar. É nessa condição, quando você internaliza os princípios da palavra de Deus, quando eles estão bem firmados dentro de você, que você vai pregar em qualquer lugar, e naquela hora o Espírito Santo vai dizer o que você vai falar. E não é relaxo, não é improviso, é algo que vem do alto. Eu ansiava por isso. E caminhei, eu cheguei a conseguir algumas vezes perceber que o Espírito Santo estava usando o vaso para a honra dele, não do vaso, a honra do Espírito. Eu não estou dizendo que não é para estudar, tem que estudar muito. Hoje de manhã eu disse que precisava estudar e dei uma ênfase que eu vou dar aqui geral, porque você também precisa estudar. Alguém lembra o que eu falei que vocês precisam saber bem? Hein? Sobre a salvação. Cada um que quer servir a Deus, mesmo se você não está se inscrevendo, porque você não pode, não dispõe de tempo, tem algum impedimento, comece a pegar as 4 leis e a destrinchar, lei por lei, assunto por assunto, declaração por declaração. Você precisa estar com isso dentro de você, porque depois você não vai ter mais 4 leis na mão. Você vai estar falando com alguém e ela vai fluir da tua boca. Mas você sabe do que está falando. Se não vem aquela acusação, você induz a pessoa a fazer uma oração e diz que ela já está salva. Não é assim. Se é feito debaixo da unção do Espírito, ele convence. É ele que convence. Não é você, nem sou eu. Mas você, quando vai falar, tem que saber o que é salvação. Mas se você prestar atenção no folheto, ele traz também alguns resultados da salvação, que você também precisa saber. Se eu perguntar aqui para você quais são os resultados da salvação, você é capaz de me dizer alguns? Sim ou não? Meio complicado. Alguns talvez saia, mas talvez falte 2 ou 3. Porque a obra de Jesus é ampla. Mas além dos resultados da salvação, o folheto também fala de passos para que você desenvolva a sua salvação nos termos da última pregação que eu fiz.
que também está em Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação. E lá que ele fala que Deus é que coloca o querer e o realizar. Então, você tem... E mais, lá também ele começa a tratar de um assunto, como deve andar, agora eu falo em termos físicos mesmo, como deve andar esse novo convertido? Ele tem que se juntar ao corpo, a uma igreja estabelecida, uma igreja fiel. Então, há uma série de coisas que você tem que estar totalmente inteirado para fazer uma boa obra evangelística. Ah, mas eu não posso usar o folheto? Pode. Mas você vai ficar com isso tão internalizado aqui dentro, que o Espírito Santo vai falar para você que parte do folheto você vai usar naquela hora. E o que mais você tem que dizer? Qual é a necessidade daquela pessoa? Quantos acreditam que podem ser usados pelo Espírito desse jeito, daqueles que vieram de manhã? Dos outros também, levante a mão. É isso que nós queremos almejar, é isso que nós queremos obter. Amém? Por que eu estou falando aqui, se eu fiz a reunião de manhã? Porque eu sei que há muitos aqui que precisam receber esse ensino, porque também querem, né, Pedro Paulo? Então, mas não é só para você que eu estou trazendo, tem outros aqui. Tem outros que já estão treinados, mas estão enferrujados. Então precisa desenferrujar. Então, eu não estou dizendo que não é para estudar, vocês têm que estudar sim. Mas isso que eu estou dizendo é para o dia a dia. É para reconhecer a palavra rema que o Espírito Santo está dando. Amém? Os textos bíblicos que eu tinha eram esses. Agora eu vou apresentar para vocês um material para preparação de ministros. Porque lá, indo no meu baú, que é o HD do computador, por coincidência, uma das folhas estava nesta pasta que é visão, transparências. E eu vou repetir algumas coisas que disse amanhã, porque eu quero que outros membros da igreja tenham a mesma coisa. Eu encontrei uma sequência de 8 pequenos estudos, 8 reuniões, que eu realizei na Praia Grande para preparar pessoas para ministério. Quando recentemente o pastor José me perguntou se eu tinha material, eu não lembrava, tanto que eu disse para ele, acho que a gente vai ter que fazer. Mas graças a Deus o Senhor me deu a capacidade de puxar do baú. Então, isto aqui está em formato Word, está no computador da Gláucia, talvez passe para o da igreja, para que vocês possam buscar. Isso aqui eu quero que vocês usem da seguinte forma: os que vieram de manhã e os que não vieram também podem fazer. Se você tem lá, é casado, tem mulher, tem um filho maior já, que pode compartilhar com você, se tem outro casal, outra família da igreja que é chegada a você, você pode juntar 5, 6 pessoas numa noite gostosa, aí tomar um café juntos, comer um pedaço de bolo e abrir a primeira reunião e começar a ver o que eu ensinei. Quando eu peguei esse material, eu reconheci que de 1995 até 2003, começo de 2004, eu ensinava essas coisas todas na igreja. De lá para cá também eu posso ter acrescentado alguma coisa, mas é pouca. Aquilo que nós entendemos, que faz parte da visão, mas vem como um ensino detalhado de textos, de pregações pequenas e outras cositas más, até características internas de um ministro, porque o ministro é mais do que um crente da igreja. O ministro é alguém que está se habilitando para exercer a delegação do Espírito Santo. Engraçado que começa assim: a igreja está se estabelecendo, a igreja está se reformando, vamos dizer assim. E a sua missão é proclamar as virtudes dele. Eu não vou ler tudo isso, mas só para citar. Há vários trechos interessantes, mas eu não vou andar. Eu falo aqui sobre a unção de Isaías 61, eu falo aqui sobre pais e filhos, eu falo sobre Tessalonicenses 1 e 2, eu vou trazendo eu falo que os crentes são chamados para serem abençoadores segundo a bênção de Abraão, é esse estudo da 4ª reunião.
Até o pastor Newton Carlos, que não está mais na igreja, teve um bom estudo que ele fez aqui sobre pais e filhos, baseado numa revelação que havia na igreja. Enfim, há muita coisa aqui boa que vocês vão aproveitar. Passa pela visão. E tem uma pregação aqui que é chave. Meça o modelo. Foi a 8ª reunião. Com esse material, vocês também vão se habilitar a saber qual é a linha de ensino, de pregação da Água da Rocha. Então, se você é chamado para ir pregar em culto em casa, em extensão, em embrião, onde for, você tem uma direção segura de qual é a linha de pregação da igreja. Então, por favor, interesse-se por esse material e montem essas reuniõezinhas. Não precisa ser compromisso inadiável, mas você pode ter um grupo de pessoas que de vez em quando se assentam, leem, mas não é para ler meramente. Eu quero que vão lendo e conforme vão lendo, vão discutindo aquilo que estão lendo. Fazendo perguntas um para o outro, é assim mesmo que funciona, papapá, para que isso se torne uma coisa viva dentro da igreja. Eu não vou ter tempo de fazer esse ensino para todo mundo, não dá. Mas se nós nos dividirmos em pedacinhos, nós conseguimos fazer. É uma estratégia que eu recomendo que vocês façam. Ao mesmo tempo, a mesma coisa pode ser feita com o mesmo critério, com o mesmo processo. Mariana precisa muito disso, porque discipulado é vivência, não é só teoria. Então, precisa de reunir com pessoas e falar, pode falar para ela, se eu estivesse aqui, eu estaria ouvindo. Então, se você pegar a visão que também tem no computador, você pega lá e você faz a cópia, põe uma pasta dessa e coloca o conjunto das páginas da visão, para você folhear e ver se você está fazendo dentro do modelo proposto pela igreja, para ter também maior eficiência. Posso ouvir um amém? Aleluia. Débora pode ter uma pastinha linda junto com a Lia, enquanto ela não for para os Estados Unidos. Eu creio. Ela está desanimada. O Fábio está mais assustado que outra coisa. Quero fazer também aqui, quero falar dentro desse material, preparação do ministro, vou falar sobre essas duas palavras mágicas. Você precisa ter disposição e disponibilidade. Se eu perguntar quantos aqui têm disposição, eu creio que 90% vai dizer eu tenho disposição. E eu acredito que você tem disposição. Mas se eu perguntar se você tem disponibilidade, eu creio que essa porcentagem vai baixar muito. Eu olho para vocês, eu vejo pessoas que não estão tão disponíveis. Embora disponibilidade seja uma coisa que você pode não ter hoje, mas você pode se habilitar para ter amanhã. Porque eu lembro de Hebreus, capítulo 12, onde ele fala para nós nos desembaraçarmos de todo o peso e fala também do pecado que tenazmente nos assedia. Vocês estão livres de pecado, vocês confessam a miúde quer dizer frequentemente, o seu pecado. Então, mas fala de peso. Peso são compromissos que a gente adquire no nosso viver, que não são pecaminosos em si, mas que tomam tempo da nossa vida e nos inabilitam para estarmos disponíveis para fazer coisas essenciais. Coisas que são do desejo do nosso coração. Então, a gente acaba não fazendo. Nem toda pessoa que tem disposição se dispõe a fazer. A pessoa pode ter disposição, mas ela só se dispõe a fazer quando ela arranjou um espaço de disponibilidade. Então, por enquanto, nós vamos fazer algumas equipes e estamos restritos a essas duas palavras. Mas eu creio que você que vai ver essas equipes trabalhando e frutificando, você vai ser espicaçado pelo próprio Espírito de Deus e vai ser impelido a começar a arranjar espaço na sua vida para fazer isso. Eu não tinha espaço junto com a Silvia, mas lá atrás nós resolvemos abrir espaço. Não foi muito fácil, mas nós conseguimos achar tempo para fazer a obra de Deus, sendo apenas presbítero de uma igreja presbiteriana. Não era pastor, não tinha salário, não tinha nada. Simplesmente achamos espaço.
dentro desse critério, talvez você não esteja disponível, mas muitos aqui, presta agora atenção, eu quero fazer um desafio, não para os que estavam de manhã. Os que estavam de manhã vão ficar de olho em você, para procurar um público-alvo dentro do auditório da Água da Rocha. Mas, de repente, aqui há alguma senhora, alguma família, que pode abrir a sua casa, porque às vezes é só um casal, às vezes é só uma pessoa que é crente na casa, e o restante não é. Não está aqui hoje a Gláucia Souza, mas ela fez isto na casa dela. E eu sei que o resultado foi bom na visita de poder e na pregação que se fez lá. Mas nós estamos com um defeito na igreja, que nós não damos sequência. Eu agora estou preparando para fazer de um jeito que dê sequência. Porque foi feito, mas nós não estamos continuando aquilo, nós não obtivemos resultado daquilo. E nós precisamos dar sequência. Né? Porque demos sequência com o Evandro, Dona Marlita aí. Ela podia não ter vindo. Posso falar da senhora um pouco? É o mal antigo, é o mal que você já passou. Uma Carola amedrontada, ela tinha um medo daquelas estátuas na casa dela, medo. Então, não se aproximavam da igreja, que o filho estava sendo abençoado, de medo. Para perder o medo, eles precisavam que alguém se aproximasse mais, não bastava o filho. Eu sei que o Cláudio exerceu influência lá com o seu marido, enquanto vivo, né? Enfim, a igreja precisa trabalhar para que a gente obtenha resultados assim. Né? Aqui uma família bonita que está aqui, o marido está para vir. O irmão dele não conta, porque santo de casa não faz milagre. Então, de repente, aquilo que o pastor José não consegue, algum de vocês vai lá e vai acabar conseguindo. Por isso, nós estamos formando equipes, de preferência de 3 pessoas, com pelo menos um homem e 2 mulheres, ou uma mulher e 2 homens, para poder visitar os lugares. Há uma matemática, uma aritmética que eu estou fazendo, que eu vou transmitir para vocês terem uma ideia de como esta igreja pode se tornar mais eficiente. Viu, Mário? Você que já está trabalhando nesse departamento. Nós temos 4 regiões. Não é porque São Paulo é dividido em 4, é porque são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Se você tivesse um trabalho bem mais amplo, nós íamos fazer como aquelas rosas dos ventos. Não sei se vocês lembram da figura da rosa dos ventos. Os 4 pontos cardeais se subdividem em 8, depois em 16. Enfim, se você tem uma necessidade de um número maior de divisões, você pode usar norte, noroeste e vai por aí. Então, são 4 que temos hoje. Se você tiver pelo menos 3 equipes, você consegue alimentar uma extensão, porque as nossas extensões de hoje não são alimentadas por ninguém. Equipes de evangelismo e discipulado precisam alimentar as extensões. Aí as extensões poderão melhorar o seu desempenho. Agora, a ordem que temos de direção é: vamos tocar o trabalho que estamos fazendo e louvar a Deus pelos que estão fazendo o trabalho, porque estão fazendo de coração e com empenho para Deus. E Deus abençoa. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Então, não vamos cancelar nada, mas nós vamos começar a criar equipes nas extensões. São 4 pontos cardeais, são equipes de 3. Quantas pessoas estão envolvidas já em cada extensão? 12. 3. Não. Desculpe. São 12 equipes. E nos 4 pontos cardeais, 3 equipes por extensão, dá 12. Cada equipe com 3 pessoas, 12 vezes 3, 36. A aritmética é fácil, eu que embananei aqui um pouco. Se você não está empenhado no assunto, talvez realmente isso não seja interessante, mas se você tem interesse, empenhe-se, por favor. Não é muito 36 para o tamanho de nossa igreja, mas hoje, por disponibilidade, talvez não tenhamos. Se nós tivermos 2 por extensão, nós reduzimos para 24. Começa a se tornar um número mais possível.
Ou talvez, se nós darmos ênfase a 2 tensões, nós teríamos a metade de 36, 18. Enfim, nós podemos começar a obter resultado. Não tenha medo dos pequenos começos. Nós vamos começar com pequenas ambições, mas com muita firmeza de coração. Esse é o desenho geral do que a gente está querendo fazer. Alguns podem fazer equipe sem estar integrados nesse processo de manhã, porque não pode vir. Aí você se enturma com mais alguém, procura público-alvo, mas o desafio que eu queria fazer hoje é se você sabe que você pode abrir o teu lugar, seja a sua casa, a casa de um parente próximo, ou de um amigo ou um vizinho, se você pode abrir, procure alguém de alguma equipe que nós estamos formando, ou procure a Glaucia, me procure, para saber se tem alguma equipe que precisa de trabalho, que precisa de lugar para visitar, e nós vamos começar a engrenar. Hoje, o desafio que eu faço é para os membros que não fazem parte de equipe, mas que querem colaborar, semeando lá no lugar onde estão, na sua casa, no seu trabalho. Eu já vi gente fazer isso no lugar de trabalho, com empregados, ou com vizinhos, ou até com clientes. Cada caso é um caso. Você pode ver qual é o seu caso, como é que você se enquadra, e como é que dá para fazer. Vocês entenderam ou foi muito complicado? A aritmética vocês deixam para lá, eu não preciso entender. Então, pode ser feito um culto de ação de graças, como ele fez. Ele falou 4 convertidos, mas eu reconheço ali 7 pessoas para chegar a Jesus. Depois, nós vamos ter que trabalhar com essas pessoas para fixá-las na igreja. A nossa estratégia vai ser mais completa do que tem sido. Nós vamos instruir as equipes a dedicar mais tempo às pessoas para trazê-las para próximo da igreja. Mas eu não vou falar aqui porque não é o meu objetivo de ensinar. Então, pode ser um culto de ação de graças, pode ser uma visita de poder, pode ser um evangelismo de parentes ou de visitas que eu digo, pessoas conhecidas suas, ou vizinhos. É verdade que você, para interessar algum vizinho no assunto, você precisa ter uma coisa essencial, que é bom testemunho. Se você não tiver bom testemunho, o vizinho vai falar, isso que você tem eu não quero, obrigado. Mas se a glória do Senhor estiver aparecendo na sua vida, vai acontecer. Amém? A outra coisa que eu quero deixar como desafio é que qualquer um de vocês pode ser convidado por uma equipe. A equipe tem 3 pessoas. Mas conforme ela começar a andar e produzir, vocês vão escolher alguém daqui e chamar, vem conosco durante 1 mês, durante 2 meses. A gente vai arranjar a condução, a gente leva de carona, enfim, você pode ser convidado. Então, abra disponibilidade pessoal para poder aceitar um convite desse tipo, porque a ideia é que se eu tenho uma equipe, ela junta mais um, outra junta mais um, outra junta mais um, eu tenho mais 3 pessoas, eu tenho talvez uma nova equipe que se forma a partir daí. Ok? Então, basicamente é isso. Eu estou esquecendo alguma coisa, irmãos? Se algum irmão que não esteve de manhã quiser fazer alguma pergunta, eu procurarei responder. Alguém tem algum desejo de perguntar, alguma curiosidade? Alguém escutou o que ela falou? Se você sabe que pode ser um candidato, nós vamos arranjar uma equipe que tenha condição de ir onde você está. E queremos fazer isso. Ok? Nós pretendemos desenvolver uma maneira de trabalhar em condomínios grandes. Condomínios pequenos, com poucas unidades, e geralmente de classe mais elevada, é mais difícil de penetrar. Mas condomínios maiores, de 1.000 apartamentos, 800 apartamentos, você sempre tem clientela. E dá para avançar bastante. O Péricles tem quantos apartamentos tem lá, Péricles? Hein? Bastante. Então, você pode, de repente, do seu apartamento, fazer visitas. Às vezes a pessoa fala, venham no meu apartamento. Esse é um assunto mais detalhado. Agora já entrei, agora eu tenho que terminar. Mas vou ser rápido.
Vem no meu apartamento. A pessoa, para sair de um bloco para ir para o outro, às vezes ela fica acanhada, preguiça. Mas se você se dispõe a ir lá, e essa pessoa tem um vizinho que pode se interessar, é só sair, pegar o corredor e já está lá. Então você consegue uma, uma permeabilidade maior nos lugares. Amém? Agora, o essencial de tudo isso é que nós vamos fazer no poder de Deus. Se eu perguntasse para Jennifer, antes da reunião ser feita lá, ela teve a coragem e fez os convites e levou as pessoas lá. Mas se eu perguntasse para ela, ou para uma pessoa qualquer, convida 2 pessoas que você fez faculdade com ela, agora você já está formada, você já está formada, né? Você já saiu. Convida 2 pessoas da faculdade para ouvir falar de Jesus. Em sã consciência, você acha que as pessoas vão atender o convite? Respondam. Nós achamos que não atendem, mas elas atenderam. Mas outra pergunta, se atenderem o convite, você acha em sã consciência que elas vão se interessar pela pregação? Respondam, sinceramente. A gente acha que não. Mas se interessaram, até choraram. E se fizer um convite depois que foram à frente, para falar, vamos fazer um estudo em sequência? Quantos de vocês acham que elas responderiam assim, vamos fazer o estudo? Ah, deixa para depois. Eu fui lá na frente porque fui empurrado por vocês, agora não quero seguir. Responderam o que querem? Deus nos deu esta reunião do dia 1º para servir de exemplo daquilo que nós queremos fazer. Depois eu fiquei sabendo que um dos rapazes lá é teu chefe. Até o chefe dele está disposto, gostou. Eu vi que ele estava aproveitando, chegou a levantar a mãozinha, depois não quis ir à frente. É mais acanhado, o homem é mais duro. Você esperava que ele desse uma reação favorável? A gente convida e vai. É como aquela de Guarulhos que me levou na casa da mãe, quando a mãe se converteu, falou: nunca pensei que a senhora fosse se converter. Quase bati nela. Levei 2 horas para chegar em Guarulhos. Então, queridos, se nós trabalharmos, o Senhor é conosco. E Ele vai atender. Ele já provou isso. Amém? Aleluia. Por outro lado, nós estamos caminhando no poder de Deus. Tem alguém aqui que estava com problemas físicos e continua com? Problemas físicos. Não posso fazer isso, me dói aquilo, papapá. Tem alguém que estava aqui no culto e que ainda está sentindo os sintomas? Tem alguém? Ainda está sentindo os sintomas? Sim, claro. Você ficaria constrangida se eu dissesse que pode ser atuação de demônios adquiridos? Eles não são teus. Nunca são teus. Eles entram de ladrões. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eles pulam a cerca. Mas você ficaria constrangida? Então, porque eu quero que o Senhor venha com poder. Eu quero pedir ao Senhor que venha com poder. Eu vou chamar você aqui porque eu quero orar pela sua libertação, porque eu creio que isso aí é espiritual e você vai ser liberto em nome de Jesus. Você tem problema em vir aqui à frente? Então venha. Fiquem de pé, por favor. Tem mais alguém que gostaria de, como a Clara, receber oração nesta área? No retiro foi feito um apelo pela Gláucia de pessoas que sabiam que estavam travadas em outras coisas. Ela está travada no físico, mas não é só no físico. Eu sinto que ela vem porque ela quer, ela precisa da igreja e ela quer as coisas de Jesus, mas eu sinto que é um grande esforço que você faz para vir, porque a resistência que você enfrenta é muito grande. Eu estou falando assim com a Clara porque ela já tem vindo várias vezes, a gente tem conversado com ela, outras pessoas têm conversado, e acho que isso não constrange. Constrange, Clara? Eu não quero expor constrangimento. É possível que na imposição de mãos alguma coisa se manifeste. Eu vou dizer para você, e especialmente para a Clara, se manifestar, eu dou glória a Deus. Eu não quero espetáculo nenhum,
mas eu quero que, se há algum impedimento espiritual maligno, que ele seja removido. Se ele fica escondido, não adianta nada, ele precisa ser tirado. Por favor, tira isso aqui. Há mais casos? Sim ou não? Eu vou pedir azeite. Mas eu quero delicado, hein, um pouquinho. Não dá aquele apertão forte que... Um pouquinho. Ih, já foi bastante. Cadê um papel? Você não vai esparramar para o chão. Não, você não fez errado. Isso aí é meio indócil. Ele é meio indócil. Amém. Obrigado. Dá uma chance. Primeiro, igreja, levante as mãos aos céus e ore. E nós estamos orando a palavra de Deus. Não cruze as mãos, por favor. Há pessoas que acham que não tem importância mesmo. Eu não gosto. Vem mais um pouquinho perto de mim. Vem um pouco perto de mim. Eu ia baixar. Você vai orando. Nós oramos a palavra. Certamente o Senhor fez. Certamente. O Senhor deu autoridade para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. É nesta unção que nós queremos ir nas casas. Claro, o Senhor te ama. Eu já orei com você lá, você teve uma melhora. Estou tocando com azeite na sua testa. Azeite é um tipo do Espírito Santo. Isabel, o Senhor te ama. Senhor, a Isabel manifesta cronicamente problemas. Nós sabemos que ela tem uma certa idade. Eu talvez tenha mais idade que ela. A idade não é o determinante, Senhor. Se o Senhor cura uma pessoa de idade, ela é curada. Mas o vai e vem me indica que há algo que é mais antigo, que é mais enraizado, que precisa ser arrancado da Isabel. E em nome de Jesus, eu começo agora a interceder por ela, para que tudo que é lá regional, que é do passado, tudo que é ligado às crendices espirituais do local, benzeduras, qualquer coisa que está grudado nela e que não larga. Um coração que é totalmente teu, o testemunho dela é forte nesse sentido, Senhor. E agora nós estamos clamando a exatidão da palavra. O Senhor vela por ela para cumprir. E na palavra está escrito que certamente o Senhor levou tudo o que há de maligno, ou o que houve de maligno, sobre a vida da Isabel. Em nome de Jesus. Tudo que não é próprio do envelhecimento natural, eu repreendo e resisto em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que solte esta vida agora. Em nome de Jesus, Isabel, receba o poder de Deus. Receba, seja liberta, Senhor. Clara, da mesma forma. E pela baixaça. Venha mais para cá um pouquinho. Todo escondido, eu repreendo agora em nome de Jesus. E sem fazer escândalo e sem produzir dano, eu te exorto e te ordeno a retirar-se da Clara agora, em nome de Jesus. Você vai largar essa coluna vertebral, você vai largar esses nervos ligados ao ombro e ao pescoço. Sai! Em nome de Jesus. Continua intercedendo, igreja. Esse é um trabalho que se efetua no chão. Silvia, pastora Silvia, venha por favor aqui, ministra um pouco no ouvido dela aquilo que você julgar necessário. Continue orando, igreja. A igreja tem que aprender a não ser assistente quando essas coisas acontecem. Se tiver algumas pessoas que, enquanto isso ocorre, querem receber unção para delegação de autoridade, para capacitação de ouvir a voz do Espírito para caminhar, ou se você quer uma unção para sair de determinado caminho, que você não sente força, mas você sabe que não é de acordo com a vontade de Deus, venha até aqui para impor a mão sobre você. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa.
Você está se sentindo mal? O que você está sentindo, Isabel? Essa tontura eu repreendo. Quando você não sabe se é demônio, se tem, você repreenda o sintoma. Essa tontura eu repreendo, eu ordeno que saia. A palavra garante que ela pode sair daqui em perfeito estado, sem nenhuma tontura. Seja livre da tontura, Isabel. Agora, receba. Olhe para mim. A gente combate a tontura tentando fixar a vista. Tontura. Tá bem? Passou a tontura? Glória a Deus, igreja. Amém. Está se sentindo bem nas outras coisas? Aleluia. Como é que ela está? Precisa acordá-la? Ela está dominada? Clara, está me ouvindo? Clara, está me ouvindo? Só a cena, está me ouvindo? Aleluia. Clara, em nome de Jesus, você vai fazer testes depois. Primeiro você vai se levantar. Você está em condição de levantar? O que está atrapalhando você? Fala. Hein? Pai, nós repreendemos a dor, em nome de Jesus. A dor é meramente um sintoma, mas eu repreendo quem atrás. Eu ordeno que saia daí agora quem traz essa dor. Em nome de Jesus. Larga. Larga. Em nome de Jesus. Há casos que precisa de cura interior. Eu não sei se é o caso dela, nós estamos aproximando do assunto agora. Mas certamente ela vai ter um alívio para poder estar bem para voltar para casa e com coragem para voltar outra vez. Mas ela vai se aproximar de um grupo de pessoas da igreja e vai começar a ministrar sobre a vida dela para remover coisas com base no poder do sangue de Jesus. Diga comigo, Clara, eu me submeto agora ao sangue de Jesus. Diga comigo, eu me submeto agora. O que ela está dizendo, bem? Ela está dizendo, eu não quero viver. Eu não estou fazendo escândalo, eu quero só dizer. Isso chama-se espírito de morte. Quando isso se manifesta, todo espírito depressivo sai, em nome de Jesus. Vem. Eu vou fazer umas perguntas objetivas da palavra de Deus, Clara, para você me responder. Clara, você crê no Senhor Jesus? Você entregou a sua vida para Ele? Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Olha. Esse momento é muito bom para você. Você vai ficar livre. Olhe para mim nos meus olhos. Você entregou a vida para Jesus? E Jesus te dá o quê? Vida eterna? Então, se Jesus te dá a vida eterna e você quis Jesus, você não pode dizer pelo seu lábio, eu não quero viver. Então, quando você fala com o seu lábio, eu não quero viver, eu entendo que não é Clara que fala isso, porque Clara quis Jesus, e Jesus é vida. Quando Clara fala, o corpo dela fala, não quero viver, é alguém que está soprando no teu ouvido para que você fale isso. Amém? Chama-se espírito de morte. Ele vem sobre as pessoas quando as pessoas ficam desanimadas da vida e falam, eu prefiro morrer. Você já fez isso? Então diga comigo assim, Jesus, eu me arrependo de ter dito que eu preferia morrer. Me arrependo de ter dito que eu queria morrer. Eu quero viver. Por isso eu te busquei. Mas eu quero viver uma vida livre. Amém? Então, glória a Deus que Jesus te dá a possibilidade de uma vida livre. Amém? Agora eu vou usar essa palavra sua. Satanás e seus demônios, ouçam bem. Ela declarou a sua fé em Jesus. E o seu desejo de vida. E não apenas o seu desejo de vida. Porque segundo a palavra de Deus, ela já tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Diga, eu tenho a vida de Jesus. Eu quero viver para Ele. Eu te repreendo, espírito de morte, sai dela agora e não volte mais, em nome de Jesus. Você vai começar a sentir, conforme a ministração prossegue, um alívio. E quando você sentir que há alívio de qualquer natureza, você vai dizendo, para orientar a gente que está ministrando. Está melhor? Está melhor? Está melhor? Isso. Amém. Senhor, eu peço que venha para agora uma paz no coração. Derrama sobre ela paz.
A paz vai fazer você puxar o ar forte, fazer uma inspiração grande. 1, 2, 3, você vai se acalmando. Você tinha ficado nervosa no chão e quando levantou, está mais calma agora. Olha para mim, está mais alegre. Você percebe que Jesus pode te libertar totalmente. Talvez outras entidades que você convidou, da mesma forma que o espírito de morte, ainda precisam ser descobertos e revelados e tirados. Se há revelação de alguém que tem revelação do espírito aqui e quer dizer alguma coisa para ajudar, pode falar. Você praticou umbanda de alguma forma, espiritismo, São Jorge, estátua? Teve medo de que fizessem com você? Foi ameaçada que estariam no seu trabalho? Então esse medo tem que ser removido. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Você crê que Jesus te ama? Você ama Jesus? Então nós podemos dizer com certeza que o amor do Senhor está sobre você. Está em você. Amém. Depois você detalha isso. Agora nós estamos nessa parte do medo. Então você sabe que o perfeito amor lança fora o medo. Por isso todo espírito de medo tem que cair por terra. E toda maldição lançada contra ela, baseada em São Jorge, na espada de São Jorge, em coisas semelhantes, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós ordenamos que cesse o domínio sobre a Clara e que saia dela em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está bem? Aleluia. Amém. Não se esqueça de depois continuar se aconselhando, que é um processo que às vezes ele retorna algumas vezes, precisa repetir. Lá no retiro, um irmão precisa repetir 3 vezes. Só que não se acaba. Eu não estou vendo mais acontecer, espero que não aconteça mais. Mas não se assuste pela repetição, é porque tem alguns que ficam escondidos, precisam ser revelados para poder ser expulsos. Amém? A igreja eu espero que vá aprendendo enquanto a gente ministra. Não é um espetáculo, é algo que deve acontecer nas nossas ministrações nas casas. Edu, rapidamente para podermos encerrar. Vem aqui, pega o microfone. O que o Espírito Santo fez com você em plena rua, no começo do seu caminhar em Água da Rocha? Você já era convertido há um pouco, mas no começo do seu caminhar em Água da Rocha, o que o Espírito Santo fez acontecer com você na rua? Eu parei para falar com um morador de rua, um rapaz, ele pediu ajuda, precisava de roupas. Fui buscar as roupas, quando eu voltei e fui entregar as roupas, ele tinha juntado alguns outros ali numa praça. E quando eu comecei a falar alguma coisa, porque eu sabia pouco, eu sabia quase nada, na verdade, da palavra, mas quando eu falei o nome de Jesus, um deles caiu endemoniado, e na mesma hora o Senhor me impeliu a orar e expulsar aquele demônio, e assim o Senhor fez. Que ensino e preparação você recebeu para fazer isso? Absolutamente nenhum. Por que Deus permitiu que acontecesse na frente dele? Porque Deus sabia que ele já tinha bagagem, ingredientes do Espírito suficiente para lidar com a situação, desde que não se amedrontasse. Você se amedrontou? O resultado foi bom? Foi bom. Isso só acontece quando a gente sai para evangelizar. Não acontece aqui dentro se você só está sentado assistindo cultos. Mas se você sair para evangelizar, vai se defrontar com essas coisas. E a glória do Senhor vai se manifestar. É certo? E depois começam a acontecer outros casos. Porque vai ganhando traquejo. Amém? Glória a Deus. Por hoje é isso. Depois nós vamos avançar mais nessas coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos passar a ceia do Senhor. Você quer trazer palavra? Se você não vai pregar, você vai trazer palavra? Aqui tem uns que vêm aqui e querem pregar. Eu não aceito. Mas... Não é o caso. Sexta-feira, na casa da Érica e do Colete, nós lemos, a Mônica trouxe uma palavra em Atos 9. Depois da conversão de Saulo, o Senhor chama Ananias para ir à casa, na rua direita, encontrar Saulo. E aí Ananias fala assim: porém respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorizados os principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Simples de entender. Para aquela situação, Saulo era a pessoa mais inadequada para servir a Deus, hein? E improvável. Mas Deus escolheu. E aí o servo de Deus recebeu a instrução para declarar isso para ele. Glória a Deus, você também é escolhido de Deus. Paz, irmãos. Vamos lá. Muita unção, bom demais estar aqui, é bom. Glória a Deus. Irmãos, gostaria que vocês abrissem aqui em Marcos 8, no versículo de 34 ao 38. Amém? Vamos lá. A palavra diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, Senhor. Vamos lá. Quem está se negando? Quem está se negando? Deixando sua vida, que era. Quem negando a si mesmo? Quem é que está? Difícil, né? Mas a gente está aqui, ó. A gente crê no Salvador. A gente está em busca de algo maior do que a gente vive aqui hoje. O ato na cruz, a ressurreição dele, nos mostra isso. Nos mostra isso. Se ele não tivesse ressuscitado, não sei o que seria da gente. Mas ele ressuscitou como ele prometeu. Entendeu? Então venham pegar esse pão, venham pegar o seu vinho com alegria, sabe? Com alegria no Senhor, com que ele realmente tudo que ele falou está escrito, que vai acontecer, entendeu? E eu creio que buscando, orando, sabe, estando em comunhão com ele, nós temos um lugar reservado lá ao lado dele. Vamos poder cear, poder estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, aconteceu um negócio, um negócio triste, né? Essa semana, coisa rápida. Teve um acidente na Castelo Branco, não sei se vocês ficaram sabendo, na segunda-feira. Descobri que foi um amigo de infância que morreu. E eu eu não pude mostrar a palavra para ele. E eu fiquei triste por causa disso. Entendeu? Então, como eu já falei uma vez aqui, não vamos guardar isso pra gente. Tem muita gente que poderia estar conhecendo, sendo salvo. Eu fico triste por essa pessoa eu não ter conhecido essa palavra, sabe? Por ter conhecido o amor de Jesus. Mas tem muita gente que está precisando. Então venham com esse sentimento no coração. Amém.
A paz. A minha mãe sempre fala que quem obedece não se sacrifica. E eu achei muito conveniente ler Salmo 119, 71 e 72. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e prata. A gente sabe que a gente é filho, que a gente é separado pelo rei, pelo dono de toda a prata, de todo o ouro. Que vocês possam trazer os seus dízimos e as suas ofertas com o coração cheio de alegria. E que quem não puder trazer não se entristeça, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele venceu o mundo. Podem trazer. Podemos orar, irmãos? Senhor, agradeço porque nós estamos aqui na tua casa, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor continue atuando, que o Senhor possa romper, Senhor, portas de emprego, portas na mente, portas no coração. Que irmãos que ainda não entenderam a importância desse ato, venham a entender de forma sobrenatural essa semana, que eles venham a ter um encontro com o Senhor. Que haja, Senhor, plenitude e prosperidade todos os dias da nossa vida, que nós possamos desfrutar da sua presença, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Vamos encerrar o culto. Levante suas mãos aqui. Vamos adorar o Senhor. Pai, obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por receberes nossa adoração, por trazeres teu recado ao nosso coração aqui, por promoveres libertação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor governa nossas vidas, governa esta igreja também. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E pedimos a tua companhia para mais essa semana, Senhor. E que o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui. E sobre os nossos que não estão aqui hoje também. Para a glória do Senhor. Hoje e eternamente. Amém. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor aí. Isso mesmo. E pode abraçar seus irmãos aí. O Senhor está nesse lugar ainda. Aleluia.